Você já deve ter ouvido falar de um tal de Euler, matemático suíço do século XVIII. Hoje, nós vamos falar de um importante problema que ele resolveu e que foi responsável pelo começo da sua enorme fama, o problema de Basileia, e que tem conexão com a hipótese de Riemann, um problema ainda em aberto e que vale $1 milhão. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e hoje a gente vai falar do primeiro grande problema resolvido por Euler, um dos matemáticos mais importantes da história. Ele publicou quase 900 artigos, o que coloca ele como o segundo que mais publicou em número de artigos, perdendo apenas para Paul Erdős. Só que, em relação ao número de páginas publicadas, Euler foi quem escreveu mais. E ele fez isso apesar de ter passado os últimos anos da sua vida cego. E antes disso, ele viveu muito tempo com a visão de um olho só. Euler nasceu na Suíça, na cidade de Basileia, de onde também eram a família Bernoulli, sem dúvida a família que mais deu expoentes para a história da matemática. Um deles, Johann Bernoulli, foi inclusive o orientador do Euler durante seu doutorado na Universidade de Basileia. O famoso problema da Basileia recebeu esse nome porque, além de ter sido resolvido por Euler enquanto ele vivia ali, ele também foi tentado sem sucesso pelos Bernoulli, que eram os matemáticos mais relevantes da Europa no começo do século XVIII. Mas as origens desse problema vêm de um matemático na Itália, Pietro Mengoli, e consistia numa pergunta muito simples: qual é o valor exato da soma dos quadrados dos inversos dos inteiros? Essa é uma soma infinita, e no século XVII, os métodos do cálculo descobertos por Newton e Leibniz começavam a trazer o infinito para o cotidiano ali dos matemáticos. Inclusive, nessa época, várias séries infinitas foram descobertas. Por exemplo, Newton descobriu a série binomial, que, entre outras coisas, permite calcular raízes quadradas com um alto grau de precisão. O Leibniz, por sua vez, também encontrou séries famosas, como, por exemplo, que a soma da série harmônica alternada era igual ao logaritmo natural do 2. Era até natural endereçar aos grandes mestres essa pergunta a respeito da soma do quadrado dos inversos. E existem registros de que Leibniz tomou conhecimento desse problema em 1683, através de uma carta recebida de Oldenburg, e que não teve resposta. Na década seguinte, Jacques Bernoulli também descobriu esse problema e confessou que não sabia a resposta. Outro que não sabia era o seu irmão, Johann Bernoulli, já no começo do século XVIII. E foi aí que o problema começou a ficar famoso na cidade de Basileia, onde viviam os Bernoulli. Resolver o problema de Basileia era encontrar o valor exato que daria o resultado final dessa série. Apesar de ser uma soma infinita, ela é uma série convergente, ou seja, os seus infinitos termos resultam no resultado finito. E é possível ter certeza de que isso ocorre mesmo sem saber o valor exato da soma. Isso porque todos os termos da soma são números positivos, então a soma está sempre crescendo. Se a gente encontrar uma outra soma com termos ligeiramente maiores que esse e mostrarmos que essa soma maior é finita, então a soma menor também precisa ser finita, afinal, ela não pode ultrapassar a soma maior. Então, vamos fazer isso. Repara que o termo geral dessa soma é 1 sobre n ao quadrado. Se n for maior ou igual a 2, 1 sobre n ao quadrado é menor ou igual a 1 sobre n vezes 1 sobre n menos 1. Só que isso é a mesma coisa que 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. E aí, somando uma quantidade finita de termos, digamos até k, a soma perde para uma soma telescópica, que é esse tipo de soma em que o termo seguinte é o termo anterior com sinal trocado. Então a conclusão é que a soma parcial dos k primeiros termos perde para 2 menos 1 sobre k. E daí, a soma infinita, que é apenas fazer k tender ao infinito, é menor ou igual a 2, ou seja, ela converge. Isso todo mundo já sabia naquela época. O que ninguém sabia era qual o valor exato que a soma infinita do problema de Basileia tinha que dar. Até que chegou o Euler. Nessa época, ele estava com 28 anos. Euler foi capaz de responder de forma exata quanto dava essa soma. E quando ele fez isso, resolvendo um problema que nenhum dos grandes matemáticos das décadas anteriores foi capaz de resolver, ele ganhou fama imediata. Ele meio que viralizou os padrões da época. Euler mostrou que a soma dava π ao quadrado sobre 6. Isso é algo tão surpreendente. O que esse π está fazendo ali? A origem do número π vem da geometria. Ele é a razão entre qualquer circunferência e o seu diâmetro. E o que isso tem a ver com a soma dos quadrados dos recíprocos dos inteiros?
Euler foi o maior responsável por dar um passo mais largo em direção ao estudo do infinito, depois dos trabalhos de Newton e Leibniz no século anterior. Então, usando as técnicas do cálculo, o que hoje a gente conhece como série de Taylor, o Newton encontrou uma maneira de representar a função seno como uma série infinita. O seno de x é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial e por aí vai. Esse é o tipo da coisa que você aprende direitinho de onde vem e como fazer no Dominando Cálculo, o curso de cálculo do Tem Ciência. Esse é um curso para todo mundo que precisa aprender cálculo e quer fazer isso sem decoreba, para construir um conhecimento realmente sólido. Ele é um curso completo de cálculo que começa ainda no pré-cálculo, refazendo a parte do ensino básico necessária para você realmente conseguir avançar no cálculo. Isso porque o segredo do bom desempenho na matemática é ter um domínio da base. Então, não só o pré-cálculo é fundamental para você ir bem no cálculo, e por isso ele está incluído nesse curso, como também é um bom entendimento do cálculo que vai facilitar enormemente o seu caminho no estudo da matemática do ensino superior. Porque o cálculo é a base de praticamente tudo o que você vai ver a partir dali. Então, clica no link da descrição ou do comentário fixado para conhecer o Dominando Cálculo e aprender cálculo de verdade, começando do zero e indo até o nível avançado. Beleza, então o Euler já tinha esse conhecimento dessa representação do seno como uma série infinita. E como a gente vê inclusive no Dominando Cálculo, o seno tem uma relação profunda com o círculo unitário. Você pode localizar qualquer ponto no círculo de raio 1 usando coordenadas em termos de seno e cosseno do ângulo formado pelo raio com o eixo horizontal. Essa é a representação das funções trigonométricas em radianos, que nada mais é do que medir o ângulo pela medida do arco de círculo subentendido por esse ângulo em um círculo de raio 1. O seno, no caso, é a altura em relação ao eixo horizontal, e a gente de cara já vê que o seno vai ser zero nos pontos 0 e π. Só que nada impede a gente de dar mais voltas para frente ou mesmo para trás no círculo unitário. E a cada múltiplo inteiro de π, a gente novamente bate nos pontos onde o seno é zero. Ou seja, o seno se anula em pontos da forma nπ, onde n é um número inteiro qualquer, inclusive negativo. E é aqui que o π começa a entrar nessa história. O que não está claro ainda é como que isso se relaciona com o problema de Basileia. A gente tem que ter em mente que o Euler não estava pensando especificamente nesse problema. O que ele estava fazendo era brincar com séries infinitas. Você vai perceber que foi meio que por acidente, graças a essa curiosidade de explorar as séries infinitas. Foi por isso que o Euler acabou resolvendo o problema da Basileia. Nas suas explorações, o que o Euler fez foi olhar para a função seno de x sobre x. Ela tinha uma expansão em séries de potências, Para conseguir isso, era só diminuir uma potência de x em cada um dos termos da série original do seno. E agora é que vem o pulo do gato, o grande mérito da ideia do Euler, que nem era matematicamente rigorosa, mas valeu pela ousadia e pela inovação. De um certo ponto de vista, uma série pode ser pensada como um polinômio infinito. Então, o que o Euler fez foi usar propriedades conhecidas dos polinômios finitos para séries infinitas. Só que isso é perigoso. Frequentemente, a passagem ao infinito muda tudo. O Euler tinha consciência do perigo, mas na época dele ainda não existiam as técnicas para fazer esse passo de forma realmente rigorosa. Só que na época dele isso também não era um problema, porque a matemática daquela época não tinha ainda o mesmo grau de rigor como teve a partir do século XIX, que foi um resgate do rigor lá da matemática grega de antes de Cristo. Na matemática você precisa justificar cada passo. E o Euler deu um passo grande, que, apesar de correto, ele não foi capaz de justificar. E qual foi esse passo? Vamos pensar num polinômio finito. Toda vez que um polinômio tem uma raiz r, ou seja, p de r dá zero, x menos r é um fator que divide o polinômio. Então, quando o polinômio tem grau n e n raízes, ele pode ser escrito como uma constante a vezes o produto de fatores da forma x menos uma raiz. Esse é o tipo da coisa que a gente vê com calma na parte pré-cálculo do Dominando Cálculo. Mas para a gente aqui, o importante é que, abrindo a multiplicação, o termo constante, aquele que não depende de x, vai ser a vezes o produto das raízes vezes menos 1 elevado a n. Então, quando a gente está diante de um polinômio que tem o termo constante igual a 1, a conclusão é que o a dá menos 1 elevado a n sobre o produto das raízes. Ou seja,
Substituindo na equação de antes, a gente conclui que, nesse caso, que o termo geral é 1, o polinômio pode ser fatorado como um produto de fatores da forma 1 menos x sobre r, onde cada r é uma das raízes do polinômio. O Euler pegou esse fato sobre polinômios finitos e assumiu que isso também era verdade no caso da série de seno de x sobre x. Ou seja, como o seno se anula em pontos da forma nπ, onde n é inteiro, que pode ser positivo ou negativo, daria para agrupar 1 menos x sobre nπ com 1 mais x sobre nπ e chegar em 1 menos x ao quadrado sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado. Se a gente trocar x ao quadrado por w, o que temos é um produto infinito de fatores da forma 1 menos w sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado. É sempre bom lembrar que o Euler não justificou esse passo, ele apenas intuiu que deveria ser verdade, já que valia para polinômios finitos. Só que isso nem sempre é verdade. Por sorte, no caso específico da função seno de x sobre x, isso era verdade. Ela era igual ao produto infinito de fatores que envolviam suas raízes. Mas esse tipo de coisa só foi provado rigorosamente no século seguinte, graças a técnicas de análise complexa e o teorema da fatoração de Weierstrass. Então, o Euler deu sorte nessa. É que nem no futebol, para ser campeão, às vezes tem que dar sorte. Voltando ao caso finito, a partir da nossa decomposição, se a gente abrir o produto, a conclusão é que a soma dos inversos das raízes vai dar menos o coeficiente do termo de grau 1 do polinômio. Isso também é verdade no caso da série infinita. E como ali o termo de grau 1 em W é exatamente menos 1 sobre 3 fatorial, que dá menos 1 sexto, a conclusão é que a soma de 1 sobre π ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado π ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado π ao quadrado, etc., é exatamente 1 sexto. Ou seja, a soma de Basileia é igual a π ao quadrado sobre 6. Chegar nessa conclusão deu fama imediata ao Euler e impulsionou a sua carreira. Mas a história dessa soma não acaba por aí. O Euler generalizou o problema considerando séries com outros expoentes no lugar do 2, dando origem à função zeta, que depende de x e é a soma infinita de termos da forma 1 sobre n elevado a x. E, mais de um século depois, Riemann abriu um novo mundo para a função zeta considerando valores complexos de x, que tradicionalmente é representado trocando x por s, e relacionando essa função à distribuição dos números primos. Num trabalho extremamente importante de 1859, Riemann apresentou suas ideias sobre a função zeta e deu origem à hipótese de Riemann, que permanece sem solução até os dias de hoje. E é talvez o problema mais famoso em aberto da matemática, e que vale um prêmio de $1 milhão para quem for capaz de resolver. Muito obrigado aos membros do canal, conheça o Dominando o Cálculo clicando no link da descrição e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.